Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 32. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 32. Glória a Deus. Está escrito assim: Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém? Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o que fazer com o perdão. O que fazer com o perdão? O pano de fundo sob o qual surge a parábola que nós lemos parte é o ensino de Jesus sobre o perdão, que se inicia, se o irmão for ver na sua Bíblia aí no capítulo 18, a partir do versículo 15, do mesmo capítulo, e ele se estende do versículo 15 ao versículo 22. E Jesus ele começa a explicar aos seus discípulos como eles deveriam agir se alguém pecasse contra eles. E o objetivo em si dessa mensagem é demonstrar que afrontas pessoais não merecem juízo redobrado. Ou seja, afrontas pessoais não devem ser tratadas de forma diferente de outros pecados ou de pecados no geral, pois isso gera parcialidade. O que deve ser feito, então, é a prática do perdão. E Jesus está seguindo o ensino da lei judaica, nessa mensagem, instruindo os seus seguidores a confrontar o pecado. E a Torá, ela ensinava que o próximo deveria ser corrigido quando achado em culpa. E ignorar o pecado do seu irmão era participar da culpa. Se o irmão quiser abrir em Levítico 19, 17, a Bíblia vai dizer o seguinte, ou você pode anotar para ler em casa, Levítico 19, 17, a Bíblia diz: Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Então a Bíblia está ensinando que aqueles que consentem com qualquer forma de pecado, pecam juntamente. Porque a omissão, ela é pecado de igual forma. Tanto que existem duas classes de pecados. Se o irmão quiser anotar aí, que à vontade. A primeira classe são os pecados de comissão, que são os pecados que eu cometo de forma direta. E alguns estudiosos vão dizer que esse pecado de comissão se desdobra entre pecados intencionais e pecados não intencionais. Certo? E aí, a segunda classe de pecado são os pecados por omissão. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, eu não vou me recordar se é o versículo 27, mas a gente pode conferir. Romanos capítulo 1, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo traz uma lista de pecados. Versículo 32, ele vai dizer que não só são dignos de morte os que tais coisas praticam, como os que consentem. Certo? Então a omissão é pecado, tanto quanto a comissão do pecado em si. Só que a correção
E o irmão pode ler, está na sua Bíblia, do versículo 15 ao 22, ela não deveria ser feita de qualquer forma. Haviam princípios que deveriam ser seguidos para nortear essa correção que deveria ser realizada. Em primeiro momento, a correção era particular, para preservar a dignidade de ambos, pois tudo pode não passar de um mal-entendido. Então, em primeiro momento, a correção é feita em particular. O irmão se desentendeu com o outro, vem aqui de canto, vamos conversar. Você fez isso, fiquei chateado, magoado, certo? Foi errado o que você fez comigo. Então, é feito em particular. Só que daí, o irmão poderia dizer assim, não, você me entendeu errado, eu quis dizer isso, quis fazer isso, aquilo, certo? Preservou a dignidade de ambos porque foi um mal entendido. Porque o acusado pode não ser culpado e o acusador pode estar enganado. Ou então você pode achar que um irmão fez algo contra você porque chegou a notícia ao seu ouvido de que fulano falou isso, aquilo, acolá. Aí você vai tirar satisfação e chega gritando na mesa, cheia de gente. E aí você corre o risco de ter recebido uma informação falsa, causar toda uma situação e gerar um transtorno que poderia ser resolvido se você tivesse conversado frente a frente. Certo? Se fosse comprovado o erro e ainda assim a pessoa que errou não admitisse o seu erro, não quisesse, se desculpar, deveria ser chamado 2 ou 3 testemunhas. Que aí sim, eu falei com a pessoa, ela não me ouviu, o erro está comprovado, mas ela não quis ajeitar a situação. Então eu chamo 2 ou 3 testemunhas. Para que elas provassem de forma oral que aquela pessoa errou, recebeu a correção, entendeu que errou, mas não decidiu mudar de vida. E se ainda assim, após todo esse processo, chamei de canto, chamei as testemunhas, aquele indivíduo rejeitasse a correção, essa pessoa deveria ser excluída da comunidade, que está em Mateus capítulo 18, versículo 17. Jesus diz, é Jesus quem diz, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Por que gentil ou publicano? Porque Jesus está falando para o contexto judaico. E os judeus eram uma comunidade extremamente fechada. Então Jesus está dizendo, não aceitou a correção, chamou as testemunhas, chamou a igreja, não aceitou, para fora da comunidade. E aí vem o texto que muitas pessoas interpretam errado. Jesus vai dizer, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, versículo 19 do capítulo 18, que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Se liga na terra, liga no céu. Se desliga na terra, desliga no céu. Só que Jesus está falando da comunhão. Nós às vezes usamos esse texto para falar de oração de concordância. Vamos orar para que Deus cure fulana de tal. O que liga na terra, liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. Só que na agenda de Deus, Deus já marcou que a fulana ia morrer no final da semana. Ligou na terra, não ligou no céu. A palavra é mentirosa? Não. Porque a Bíblia não está falando de oração de concordância, a Bíblia está falando de comunhão. Então, se alguém não aceitou a correção, passou por todo esse processo, a igreja tem liberdade de desligar o indivíduo da comunhão. Por mais que a gente não faça isso com frequência, e nem deve ser feito com frequência, porque isso é um caso extremo, Jesus está dando autoridade. E se a pessoa se arrepender depois de todo esse processo, liga de volta. Porque o que liga na terra, liga no céu. Certo? Então Jesus está falando sobre isso. Aí Pedro
Fala, mas como assim? E se a pessoa errar muito, ele começa a matutar com ele mesmo, e aí ele pergunta no versículo 21 para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, se ele pecar contra mim? E Pedro, ele pergunta já dando a resposta, porque talvez fosse a quantidade de vezes que ele estaria disposto a perdoar alguém. Então ele diz: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Aí Jesus responde no versículo 22, não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Para ilustrar, então, essa ideia, Jesus está usando uma hipérbole, tá? E, inclusive, não é 70 vezes 7 ao dia, é 70 vezes 7. Então, Jesus não está falando todo dia renova. Não é que todo dia renova, é que Jesus está dando uma hipérbole. Não tem limite o perdão. O limite do perdão é a não aceitação. Porque se a pessoa, você libera perdão sobre a pessoa, você se curou, mas a pessoa não aceitou, aí é problema dela. Você está curado. E Jesus, ele vai ilustrar as palavras contidas neste ensino, que vai dos versículos 15 a 22, através de uma parábola. E a parábola é a seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, achou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor ordenou que este homem fosse vendido, junto com a sua mulher, com seus filhos e todos os seus bens, para que a dívida fosse paga. Então esse servo prostrou-se e rogou: sê paciente comigo, eu pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou a dívida. Ele não deu mais tempo para o servo pagar, ele perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava e dizia: paga-me o que deves. E o conservo, caindo-se-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Só que ele não quis se compadecer. O lançou na prisão até que saldasse a dívida. Só que os seus conservos viram o que havia se passado e se entristeceram muito. E foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecia, ou o que acontecera. E o seu senhor mandou chamar o servo e disse: servo malvado, perdoei-te a dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu servo, como eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos. Em algumas traduções vai dizer aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Através dessa parábola, Jesus nos mostra algumas coisas. A primeira é o perdão extravagante. Jesus começa dando um exemplo dos versículos 24 a 27 de perdão extravagante, pois o fato de um servo dever 10.000 talentos é incrível. Jesus exagera a soma astronômica para causar um efeito, porque um talento era uma grande quantia em dinheiro. E nós falamos na semana retrasada que um talento valia algo entre 6 e 10.000 denários. Um talento só. E um denário era o equivalente ao salário mínimo da época, que era pago por dia. Então um trabalhador comum ganhava um denário por dia. De 6 a 10.000 denários equivalem a um talento. Se nós formos supor que este talento equivale a 10.000 denários, um trabalhador comum demoraria 27 anos para conseguir apenas um talento. O irmão tem a conta de quanto esse servo devia?
Ele pede, me dá mais tempo para eu pagar. Foge ao raciocínio humano, saber como ele pagaria. Porque se ele fosse um trabalhador comum, ele demoraria 270 mil anos para ganhar a soma em dinheiro que ele devia. Em termos de dinheiro hoje, isso seria uma dívida na casa dos bilhões de dólares. Nós não estamos falando de reais, estamos falando de dólares. O servo nunca viveria tempo para acumular, nem sequer para fraudar uma quantidade dessa. E é uma situação tão desesperadora que ele e a família dele, todos os seus bens seriam vendidos como escravos. Mas até isso faria apenas cócegas na dívida que ele possuía diante do seu Senhor. Só que ele, diante dessa situação, se prostra diante do seu Senhor e implora por misericórdia. E ele roga ao seu Senhor. E a palavra rogou, ela vem do grego proskuneo, que significa beijar, como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Ele literalmente se humilhou diante do seu Senhor. E essa palavra proskuneo, ela fala de um costume que havia entre os orientais, e ela descreve, proskuneo, descreve o costume de cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como expressão de profunda reverência. Como resultado disso, o versículo 27 mostra que aquele Senhor perdoa a dívida do seu servo. Jesus faz isso para ilustrar a nossa dívida diante do nosso Deus. A nossa dívida em relação ao Senhor por conta do nosso pecado. Por quê? Porque em Romanos 3:23 a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em algumas traduções vai dizer carecem da glória de Deus. E por conta disso, a nossa dívida nos levou à sentença de morte, porque em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas ao ver a nossa dívida, o que Jesus faz? Colossenses 2:14, Paulo vai dizer: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, o encravando na cruz. Jesus olha para a nossa condição de endividados e simplesmente se compadece de nós, dando-nos a oportunidade de arrependimento. Tudo isso porque Ele nos amou. E é preciso pontuar que Jesus se entregou por nós, não porque nós tínhamos um valor ou grande valor, como dizem alguns. Você tem valor, você tem um grande valor, você vale um Deus crucificado. Não! Jesus se entregou por nós porque o nosso crime é grave. E ninguém na terra poderia saldar a dívida, senão um Deus, que, como diz Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, e sendo servo fiel até a morte e morte de cruz. Então Jesus se entrega por nós, não por causa do nosso valor, mas por causa do preço do nosso crime, ou da gravidade do nosso crime. E aí João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo do Evangelho, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele amou. Porque Ele amou. Foge a nossa compreensão entender as motivações de Deus, ou o que levou Ele a amar. Eu só posso lhe dizer que Deus foi com a nossa cara. E porque Ele foi com a nossa cara, Ele se entregou pela humanidade que Ele criou.
E o nosso crime maltratou a Jesus. Porque em Isaías capítulo 53, verso 2 a 5, a Bíblia diz que ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É preciso desmistificar a ideia de que Jesus era feio por causa desse texto, né? Porque alguns dizem, não, Jesus não era bonito, Jesus era feio, porque a Bíblia diz que nele não havia formosura. Mas Isaías está vendo Jesus maltratado, subindo ao Gólgota. E pode ser o Reinaldo Giannichini, depois de uma pisa, em que os chicotes arrancam a sua pele, a sua costela fica aberta, exposta. Você não vai ser bonito, irmão. Pode ser a pessoa pintada, desenhada, depois de uma coroa de espinhos ser cravada na sua cabeça, e o sangue vazar e escorrer pela sua fronte. Não tem como ser bonito, irmão. Pode ser a pessoa mais extraordinária em beleza, mas depois de ter os braços estendidos e cravados por pregos de 12 centímetros, e os tornozelos quebrados para ter mais um prego fixado entre os pés, não tem como ser bonito. E ele foi ferido pelo quê? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. Foi a nossa dívida que moeu Jesus. Foi por causa do nosso pecado que Deus virou as costas para Cristo na cruz do Calvário. Foi por nossa causa que aquele que viveu por 33 anos e meio na face da terra sem cometer nenhum pecado se fez pecado por nós no ato da cruz. Julgado, cuspido, humilhado, ensanguentado, ele paga a nossa dívida. Por merecimento nosso? Por capacidade nossa? Por beleza nossa? Por graça, por misericórdia, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E a oportunidade nos fora proporcionada. A porta estreita fora aberta a nós, e diante disso tudo, o que nós devemos fazer é recebê-lo em nossa vida e nos arrependermos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz, eis que estou à porta. Quem está à porta? Jesus. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E depois de receber, depois de abrir a porta para Jesus entrar, precisamos confessar e nos arrepender, pois não existe arrependimento sem confissão. E como resultado da nossa confissão, a nossa alma é curada. Davi diz no Salmo de número 32, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe o que Davi tinha feito quando ele escreve esse salmo? Ele tinha caído com Betseba, ele tinha engravidado Betseba, ele tinha mentido para Urias, ele tinha planejado a morte de Urias. E Deus manda um profeta na casa de Davi, o profeta Natã, para dizer
Davi ouve essa história. Havia numa cidade um grande homem com riquezas, posses. Ele tinha bois, gados. Ele tinha muitos bens e possessões. E havia também, na mesma cidade, um homem extremamente pobre que tinha apenas uma cabrita, uma cordeirinha. E ela foi criada por ele desde a infância, desde pequena. Ela comia do prato dele, bebia do copo dele, dormia próximo a ele. E vieram visitantes para a casa do homem rico, e ele tomou daquela cabrita, matou, preparou e serviu aos seus visitantes. Davi se levanta na hora e diz: quem fez tal coisa? Porque ele merece repreensão e castigo, prisão e morte. Aí Natan era profeta. Natan era profeta. Ele aponta para Davi e diz assim: foi você. Davi murcha na hora, porque ele entendeu que quem era digno de morte era ele. E o que ele faz? Ele corre aos pés do Senhor. E ele escreve este salmo dizendo: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei a Deus, ao Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. João diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. É recebê-lo e confessar. E nele nós encontramos perdão para a nossa dívida. Só que esse homem da parábola que Jesus conta, ele recebe perdão. Ele recebe o cancelamento de uma dívida que era astronômica. Só que ele não age da mesma forma. E Jesus nos mostra, então, na mesma parábola, a falta de perdão daquele que foi perdoado. Dos versículos 28 a 30, ele nos mostra a ação daquele homem. Depois de toda essa situação relatada por Jesus, aquele servo encontra um conservo que lhe devia uma quantia de dinheiro também. O valor da dívida era correspondente a 100 denários. Cerca de 3 meses de trabalho. Ele devia algo em torno de 270 mil anos de trabalho. E o conservo devia apenas 3 meses de serviço. Uma dívida infinitamente menor que aquele servo possuía diante do seu Senhor. E a Bíblia diz que aquele servo sufocava o seu conservo querendo o pagamento da dívida. Só que diante daquela situação, o conservo toma a mesma atitude do servo diante do seu Senhor. Qual a atitude? Ele se prostra. E o detalhe é que o servo e o conservo estão no mesmo nível. O servo e o conservo não estão em níveis diferentes, porque um só é o Senhor. Eles estavam no mesmo nível hierárquico, pois eram servos daquele Senhor. E aquele conservo toma uma atitude de extrema humildade, de se prostrar diante de um igual. Ele se prostra diante de um igual. E ele não queria o perdão da dívida. Aquele conservo não queria o perdão da dívida, ele só queria mais tempo para poder saldá-la. Só que compare as atitudes do servo e do conservo. Olha o versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E o conservo, versículo 29. Então o seu conservo, prostrando-se-lhes aos pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma atitude. Agora veja a reação do Senhor e do servo. Do Senhor para o conservo e do servo para o conservo. Versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Olha o versículo 30, a reação do servo ao conservo. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. O texto mostra como aquele servo estava longe de praticar o exemplo do seu Senhor. Como aquele servo estava distante de colocar em prática a mesma misericórdia que havia recebido. Quem tem dificuldade para perdoar aquele que vem arrependido se prostrar e pedir misericórdia, esquece que também precisa da mesma misericórdia da parte de Deus, porque Deus não tem peça favorita, Deus não tem crente xodó. Todos estão no mesmo nível diante de Deus. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos erraram, todos falharam, todos são iguais diante do Senhor. E quantos servos estão longe do exemplo do seu Senhor, sem praticar o perdão, a misericórdia, o amor e a graça que lhe foram ofertada. Só que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Deus é o nosso exemplo de como agir. Se o irmão for fazer uma leitura cuidadosa dos textos bíblicos, o irmão vai ver como Deus é misericordioso. Aliás, há um capítulo inteiro do livro dos Salmos, há um salmo inteiro dedicado à graça e à misericórdia de Deus e como nós devemos louvar ao Senhor por conta da sua misericórdia. O salmo de número 136, dos versos 1 a 14, o salmista escreve dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidir a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto o salmista diz: celebrem ao Deus de misericórdia, Jesus diz em Lucas 6,36: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Deus não está pedindo misericórdia porque Ele não sabe perdoar. Deus não está pedindo misericórdia porque Ele nunca agiu com misericórdia. Ele está pedindo perdão, perdoar por parte daqueles que o seguem, e misericórdia da parte daqueles que são seus servos, porque Ele é o nosso exemplo de misericórdia. Ele perdoou quem o ofendeu, Ele perdoou quem o maltratou, Ele olhou para os seus algozes do alto da cruz, aqueles que tinham chibatado, coroado com espinho, cuspido, rasgado sua roupa, lhe dado vinagre, e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus é o nosso exemplo de misericórdia. Sigam o exemplo de nosso Deus. Nós devemos seguir o exemplo do Senhor. Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de misericórdia. E por último, Jesus nos mostra a consequência da falta de perdão. Dos versículos 31 a 35, como é triste o resultado da vida de quem não perdoa. Não estou falando que é fácil, porque não é. Não estou falando que é maravilhoso, porque não é. O processo de perdoar é doloroso.
Porque abrir mão do próprio orgulho que está dizendo, você está certo. Você não errou, quem errou foi fulano. Ou quebrar o orgulho daquele que errou e precisa admitir o seu erro. Então não é fácil, mas as consequências são duras. E vendo aquela situação, os demais conservos vão ao seu senhor contar toda aquela situação. Só que Deus não precisa de conservo para lhe avisar do que está acontecendo, porque os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e os maus. Como resultado da falta de misericórdia daquele servo, o Senhor o lança na mão dos atormentadores. No versículo 34. E isso é de fato uma alusão à condenação eterna. E a consequência da falta de perdão é desastrosa. E o que é perdão? Se a consequência é desastrosa, o que é perdoar? Já que eu não quero esse desastre na minha vida. O pastor Josué Gonçalves tem 14 definições de perdão. Eu anotei algumas. Primeiro, perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Segundo, perdoar é desativar um mecanismo de violência que existe dentro de nós. Terceiro, perdoar é reconhecer as próprias imperfeições e falhas. Perdoar é olhar para aquele que precisa de perdão e saber que eu sou tão pecador quanto aquele que falhou. Quarto, perdoar é ser grato a Deus por ter sido perdoado. Quinto lugar, perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. E você quer alguém melhor do que Deus, que nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. Sexto, perdoar é manter aberto os canais por onde flui a confiança. Sétimo, perdoar é uma reação positiva contra a ofensa, em vez de uma reação ofensiva contra o ofensor. Não perdoar é se igualar ao nível de quem lhe ofendeu. Vou repetir o sétimo. Perdoar é uma reação positiva contra a ofensa, em vez de uma reação ofensiva contra o ofensor. Oitavo lugar, perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a questão entre três pessoas. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a questão entre três pessoas: Deus, você mesmo e o outro. Nono lugar, perdoar é semear misericórdia. Perdoar é semear misericórdia. Décimo lugar, perdoar é conquistar as emoções, as próprias emoções. É dominar os próprios impulsos. O seu impulso está dizendo, vai, mete a mão na cara mesmo. Pega a cadeira e quebra na cabeça. Afrouxa a gravata e sai no soco. Mas perdoar é conquistar as próprias emoções. É dominar os próprios impulsos. 11º lugar, perdoar é deixar livre. 12º lugar, e esse aqui é extraordinário, porque fala muito do perdão de Deus sobre nós. Perdoar é rasgar a conta. Perdoar é rasgar a conta. E o último que eu anotei, perdoar é apagar todo o lixo emocional. Perdoar é apagar todo o lixo emocional.
Sabe por que às vezes nós vivemos uma vida pesada? Porque nós fazemos do nosso coração um monturo. E o nosso coração vira a soma das ofensas que nós recebemos ao longo da vida. E a gente se torna uma pessoa azeda, amarga, amargurada, magoada. O irmão sabe o que é mágoa? É literalmente má água, água ruim, água podre, água suja. Perdoar é acumular água ruim. Não perdoar, perdão. Não perdoar é acumular água ruim. E quando nós não perdoamos, nós não alcançamos perdão. Tanto que na oração ensinada por Jesus, ele nos diz em Mateus 6,12: e perdoa as nossas dívidas. É a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração é perigosíssima, porque nós estamos orando a Deus dizendo: me perdoa na mesma intensidade que eu perdoo. Que o Senhor perdoe os meus pecados na mesma proporção que eu estou disposto a perdoar o meu próximo. Uma oração perigosa. E a gente ora às vezes como se fosse uma reza, sem entender o que nós estamos falando. E Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15, na conclusão da oração dominical, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, Jesus vai dizer: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo: estou arrependido, dá um chute e manda ele embora. Chama de miserável e manda ele para os quintos. Não, perdoa-lhe, perdoa-lhe. Isso é tão sério, isso é pesadíssimo de não se levar a sério. Jesus diz em Marcos capítulo 11, versículo 25 a 26: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Jesus nem ao menos recebe a nossa oferta se nós não perdoarmos ou pedirmos perdão. Dá para entender como isso é sério? Porque em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, a Bíblia diz, Jesus dizendo no Sermão da Montanha: se pois ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. 2 detalhes do texto. Jesus está dizendo: se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e resolve antes de ofertar. Não é se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, é se eu lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim. É se eu lembrar, se eu ofendi alguém, vai e reconcilia antes de entregar a oferta, senão Deus não recebe a oferta. E aí eu lhe pergunto: oferta é só dinheiro? Oferta também não é louvor? Oferta também não é pregação, também não é oração? Oferta também não é amor ao próximo? Oferta também não é serviço, ou toda forma de serviço que nós prestamos na casa do Senhor?
Isso significa que se nós não perdoarmos, Deus não recebe as orações que nós fazemos, Deus não recebe o louvor que nós cantamos, Deus não recebe as pregações que nós ministramos à igreja, Deus não recebe nada do que nós estamos fazendo enquanto nós não pedimos perdão, enquanto nós não perdoarmos. E o que mais tem na casa de Deus, na igreja do Senhor, é orações não passando do teto. É louvores e pregações não chegando aos ouvidos de Deus, por falta de liberar perdão e pedir perdão. Ah, mas é difícil. E quem diz que é fácil? Mas isso é o Evangelho de Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 13 a 14: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, respondendo ao tema, o que fazer com o perdão? A resposta é simples: passar adiante e perdoar, assim como nós fomos perdoados. Quer saber o que fazer com o perdão que você recebeu? Use-o para perdoar quem lhe feriu. Assim como quando você foi ferido, você foi perdoado por Deus. Curve a sua cabeça. Agora nós vamos fazer um momento de meditação, em oração ao Senhor. Às vezes você tem alguma pendência para resolver com alguém. E a pergunta foi: o que fazer com o perdão? Perdoar, assim como nós fomos perdoados. E eu quero que você lembre aí alguém que lhe ofendeu ou alguém que você ofendeu. Talvez é um irmão, talvez é um colega, talvez é um primo, talvez são seus pais, talvez são seus filhos, talvez é o teu cônjuge. Talvez você não fala há anos com alguém da sua família porque essa pessoa te feriu e você ainda não reaveu o relacionamento com essa pessoa. E o Espírito de Deus lhe trouxe aqui para dizer que este é o tempo do perdão, porque a falta de perdão retém algumas bênçãos de Deus na sua vida. Há muitas pessoas com a vida travada, porque ainda não aprenderam o poder do perdão. Enquanto você está de cabeça curvada, de olhos fechados, deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração. E na medida em que o Espírito Santo for trazendo nomes à sua mente, libere o perdão aqui e ao término do culto, se possível, ligue para essa pessoa. Durante essa semana encontre essa pessoa. Você que está na sua casa e ouviu essa palavra, deixe que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração, porque Ele quer lhe restaurar. Libere o perdão sobre o teu pai, sobre a tua mãe. Libere o perdão sobre os teus filhos. Libere o perdão sobre os teus irmãos, sobre os teus companheiros. Libere o perdão sobre o teu patrão que talvez tentou te lesar, te ferir. Libere o perdão sobre o supervisor da tua empresa. Libere o perdão, porque Jesus quer curar o teu coração. Ele quer limpar todo o lixo emocional que você tem acumulado ao longo dos anos. Ele quer te deixar livre. Ele quer que você conquiste as suas emoções. Ele quer que você pare de levantar a cada vez que você lembra da ofensa, lembra da situação. Pare de levantar a questão entre Deus, você e o próximo. Em alguns casos é tão extremo que você não consegue permanecer no mesmo cômodo que essa pessoa. Mas esse é o momento. Este é o momento de liberar perdão. Vai falando com Deus.
Ralabara Xandara Labacalabasuri Andara Labacalabaxandaragai. Erianando Arialabacalabasuide Comanagasuri Andara Labacalabaxandaras. Vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai falando com Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, clamando, Senhor, ao Teu nome, rogando a Tua graça, ao Teu Espírito que está sobre nós, crendo, Senhor, que o Senhor fará coisa extraordinária em nosso meio através da liberação do perdão. Nós precisamos perdoar, Senhor, porque um dia nós fomos perdoados. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos deixar que a mágoa saia, Senhor, dos nossos corações. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus limpe o nosso coração das feridas que nós acumulamos. Nós precisamos permitir que o bálsamo de Deus envolva o nosso coração. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti clamando ao Teu nome e crendo, Senhor, que hoje o bálsamo está sendo derramado sobre o nosso coração, que a nossa alma está sendo curada, livre, liberta, e a partir de hoje nós vamos alçar voos maiores para a glória do Teu nome. Bênçãos vão ser destravadas a partir de hoje pelo perdão que está sendo liberado. Senhor, abre portas, abre pontes de reconciliação, reconcilia corações para a glória do Teu nome, porque nós queremos ser perdoados por Deus. Nós não queremos que o Teu perdão seja retido sobre nós, porque nós não conseguimos perdoar. No nome de Jesus, Senhor, esteja sobre nós. É o que nós lhe pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?